Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica. Nós estamos trabalhando com treinamento de pregadores desde 2011, 2012 especificamente, né? E nossa plataforma online de treinamento de pregadores é academiadoexpositor.com.br, tá ok? Em breve eu vou lançar também no meu site pessoal, que é o prmichelaugusto.com.br, um curso sobre os 10 passos da exposição bíblica, tá? Bom, cada doutrinador desenvolve uma metodologia dentro daquela tríade, né? Ler, explicar e aplicar. Porque dentro daquela tríade ler, explicar e aplicar, existe um caminho a percorrer. Então, eu intitulei de 10 passos e eu quero passar isso para vocês. Mas é em breve, tá bom? Bom, hoje eu quero falar sobre 7 princípios fundamentais para os ouvintes, né? É muito importante que nós enfrentemos na caminhada de pregação dois desafios. Um desafio pessoal como pregador do evangelho e entender que quem ouve também enfrenta desafios. Nós, como pregadores, temos o desafio de expor com fidelidade o texto bíblico centrado no Evangelho de Cristo, né? Levando toda a escritura centrada no Evangelho de Cristo para a realidade do ouvinte, trabalhando de forma firme, né? a metanarrativa, ou seja, uma narrativa superior para que os ouvintes não fiquem cismesmados naquilo que eles vivem nas suas narrativas. Eles agora fazem parte do reino de Deus, ou devem fazer, né, se forem eleitos do Senhor. E nós precisamos enfrentar esses desafios. E eles também enfrentam o desafio, né, de aprender a ouvir. Então nós temos o desafio de aprender a pregar, a expor o texto e viver, consequentemente, a palavra. Mas os ouvintes também têm um desafio. O primeiro desafio é aprender a ouvir. E o primeiro princípio que eu queria destacar, mas antes disso, se inscreva no canal, estava esquecendo. Se inscreva no canal, ative o sino para você receber as notificações e deixe um like nesse vídeo aí, tá bom? Vamos lá então. Primeiro princípio, 7 princípios fundamentais para os ouvintes. Primeiro, ouvir de modo redentivo, né? O que seria ouvir de forma redentivo? Bom, Cristo ele não é alheio às nossas narrativas, ele não é indiferente às nossas narrativas. Mas nós precisamos entender que as nossas narrativas dizem respeito à queda humana. Aquilo que a gente vive no dia a dia tem como herança a queda humana. Os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas frustrações, os nossos sofrimentos, as nossas lágrimas, existe um conjunto de situações que nós vivemos como fruto da queda. E nós precisamos apurar os nossos ouvidos para uma narrativa superior à nossa. Ser salvo em Cristo Jesus e fazer parte do senhorio de Cristo, que a gente intitula isso de reino de Deus, é ser transformado constantemente à imagem do Senhor, é ter a nossa alma elevada, as nossas expectativas, os nossos desejos a um reino eterno, inabalável, com verdadeira alegria, verdadeira paz. Então, nossas dores e sofrimentos, embora sejam reais, não podem nos sufocar. Então, nós precisamos aprender a ouvir o Evangelho e a entender que o Evangelho vai nos elevar além de nós mesmos. Vai gerar uma esperança futura, mas vai gerar hoje uma vida de graça, uma vida cheia de graça, onde Cristo e sua palavra será suficiente para nós, conforme a teologia de Colossenses. Segundo lugar, segundo princípio fundamental para os ouvintes, ouvir o evangelho bíblico, independentemente de quem está pregando. Bom, eu sou pastor desde 2001 na mesma igreja, ou seja, 22 anos, nós estamos em 2023, e nós nunca adotamos uma prática de ter uma rotatividade de pregadores de fora.
E eu sempre ensino para o nosso povo que o que eles precisam ouvir é o Evangelho, independentemente de quem está pregando. Então nós não podemos viciar os nossos ouvintes com pregadores de fora, mesmo porque isso é muito perigoso. Você pode trazer para dentro da sua igreja, para o púlpito da sua igreja, pessoas que não pregam o Evangelho. Né? Bom, então nós precisamos ouvir, aprender a ouvir o Evangelho independentemente de quem está pregando. Não podemos criar predileções. Não permita que os ouvintes criem predileções por pregadores em virtudes da fama ou do estilo homilético, né, a forma como ele comunica. Né? Então, os ouvintes precisam ter os ouvidos treinados para ouvir o Evangelho. Isso importa, isso é o que importa. Em terceiro lugar, ouvir com mansidão e humildade. São essas as características marcantes de Cristo na sua encarnação. Ouvir com mansidão e humildade. É muito comum que os ouvintes torçam o nariz, meneiem a cabeça, se tornem arrogantes, porque às vezes eles acham o seguinte: isso aí eu não preciso, isso aí eu já vivo. Bom, se não precisa hoje, vai precisar amanhã, com certeza. Quarto lugar, ouvir com respeito. Bom, para quem é pregador há muito tempo, na mesma igreja como eu, sabe o que eu vou falar aqui agora. É muito comum que as pessoas com o tempo, ainda mais quando existem familiares, né, pessoas que convivem há muito tempo com você, às vezes essas pessoas começam a entrar num propósito, num caminho de desrespeito, aquele desrespeito sorrateiro, né? Você começa a pregar, a pessoa vai no banheiro, a pessoa fica conversando, olhando para o teto, lendo a Bíblia o tempo todo. Às vezes tem uma rusga pessoal mal resolvida, laços familiares, indiferenças com liderança, a pessoa não concorda com alguma coisa da igreja local e ela transfere isso para o ouvido. Ou seja, ela transfere tudo isso para as resistências durante uma audição do sermão, por exemplo. Então, essas coisas elas prejudicam o ouvinte. Podem prejudicar o pregador também, porque ele pode ficar chateado, mas isso vai prejudicar principalmente o ouvinte. Você, ouvinte. Nós, ouvintes. Eu sou ouvinte também. Né? Então, a edificação, o consolo, a exortação vai ser comprometida, porque a gente não vai ouvir da forma como temos que ouvir. Quinto lugar, ouça com atenção. Né? O culto público, o momento do sermão, não é um momento de conversas paralelas. O culto público não é um local de resolver pendências da segunda-feira. As pessoas estão no WhatsApp resolvendo tudo que é problema familiar, o problema no trabalho. É claro que pode acontecer uma coisa assim muito extrema, né? Uma notícia muito desagradável. Às vezes uma pessoa está no culto e recebe a notícia de alguém que morreu, de alguém que se acidentou, a pessoa precisa se retirar imediatamente, né? Uma coisa muito extrema. Mas tirando isso, né? Em sexto lugar, ouça com a família. Se a gente olhar o culto sinagogal, que serviu de exemplo para o culto cristão no ambiente neotestamentário, a gente vai observar que esses cultos não davam margem para vários cultinhos concorrentes. Há um só culto com toda a família, que prefigura o grande culto da Nova Jerusalém. Esse culto é para a família toda. Então tem igrejas que estão caindo na tentação de construir uma outra igreja para chamar a atenção dos vizinhos, para chamar a atenção dos visitantes. Nós temos uma igrejinha só para crianças. Puxa vida, que grande bobagem essa igreja fez. Foi de tirar as crianças do convívio, do culto público, com todas as suas imagens litúrgicas, pregação, como ápice do culto cristão. Que bobagem foi que aconteceu quando essas ideias começaram a atingir as igrejas. Em sétimo lugar, ouça Cristo em toda a Escritura. Bom, a Escritura Sagrada aponta para Cristo. O próprio Jesus disse em Lucas 24, 27. Logo, não faça dos personagens bíblicos, isso é uma responsabilidade que nós, pregadores, temos, e diante dos ouvintes, né, de não transformar os personagens bíblicos em seres morais que vão trabalhar, que vão traçar o caminho moral para as pessoas seguir. Esses homens, eles apontam para algo maior do que eles. Eles apontam para Cristo. Os personagens bíblicos não são modelos morais perfeitos. Embora Paulo diga, seja meu imitador, porque eu sou de Cristo, em si. Ele não está querendo puxar a sardinha para o lado dele no sentido de fazer com que as pessoas olhem para ele e façam dele um exemplo perfeito. Não. Seja meus imitadores porque eu sou de Cristo. Ou seja, ele está apontando para Cristo.
Então não transforme os personagens bíblicos em modelos morais perfeitos. Mensagens do tipo 7 qualidades maravilhosas de José do Egito, né? Esses sermões, que geralmente são sermões temáticos, sem um rigor de teologia redentiva, vão sempre colocar os personagens bíblicos no foco, ou os próprios ouvintes no centro de tudo, né? E Cristo, que deveria ser o centro de todas as coisas, começa a ficar bem, bem escondido ali no sermão. Bom, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, é o que diz Romanos 3:23. Então, a gente precisa entender que Cristo é a revelação da justiça divina. A justiça divina se revelou no Filho, Jesus Cristo. Ele é o único caminho da nossa justificação perante o Pai, é o que diz Romanos 3, Romanos 5. Logo, todos os personagens da Bíblia que você ouvir, eles são falhos, são pecadores. Eles apontam para a suficiência de Cristo Jesus. Faça esse exercício. Ouça de modo redentivo, ouça o Evangelho independentemente de quem está pregando, ouça com mansidão e humildade, ouça com respeito, ouça com atenção, ouça com a família, ouça Cristo em toda a Escritura. Tá bom? Olha, se você gostou desse vídeo, você deixa um like. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso canal. Se puder divulgar esse vídeo, dá um like, eu agradeço muito. Não se esqueça, academiadoexpositor.com.br. Conferência da Exposição Bíblica em novembro, 24 e 25 de novembro. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.